Olá, eu sou a doutora Kátia Farias, pediatra do Hospital Casa São Bernardo, e nós estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto muito importante, que é a prevenção dos acidentes domésticos na infância. Esses acidentes eles acontecem no nosso dia a dia e as estatísticas são realmente surpreendentes. São mais de 122 mil internações ano relacionadas a esses acidentes e lesões não intencionais, e é uma causa muito importante de óbito, particularmente na faixa etária de 1 a 9 anos de idade, sendo que representam até 5 mil óbitos ao ano. E 90% desses acidentes são de causas preveníveis. Uma das mais importantes é a de afogamento. A gente, sendo um país onde temos muitas praias, lagos, cachoeiras, isso fica ainda mais importante. E a gente ainda tem que alertar que esse afogamento ele pode acontecer em até 5 centímetros de água. Ou seja, você pode estar dentro de casa com uma bacia, não muito cheia, ou um balde que vai lavar uma roupa, uma coisa, e uma criança pequena ela pode se afogar ali. Então, evitar esse tipo de situação dentro de casa é muito simples. É só você guardar todas as suas bacias, recipientes, baldes virados para baixo. Nunca deixar uma banheira de água cheia com a porta do banheiro aberta, sempre esvaziar os ralos, nunca deixar uma situação de risco para sua criança. No mar a gente ainda tem a questão das correntes, dos bancos de areia e, mais importante ainda, a supervisão e respeitar as indicações de alerta que os bombeiros fazem. A outra situação que é muito frequente são as queimaduras. Então, na cozinha é muito importante guardar as panelas com os cabos voltados para o interior do fogão, porque se deixar para fora a criança vai ter o reflexo de tentar pegar, de tentar alcançar e derrubar. A outra situação é não colocar coisas quentes em cima de mesas com toalhas compridas, porque a criança vai ter também reflexo de puxar para ver do que se trata e vai poder derramar sobre si própria, e as queimaduras nem sempre são leves, às vezes chegam a ser de 2º grau até 3º grau, e a gente tem que estar muito alerta para que esse tipo de situação não aconteça. E, mais que isso, saber o que fazer na hora que ela já tiver ocorrido. Então é importante, nessa hora, lavar com água corrente bastante. Então é importante não lavar bastante, mas não colocar nenhuma substância caseira nessa queimadura, como a gente ouve o conceito popular de colocar pasta de dente, colocar manteiga, clara de ovo, nada disso deve ser colocado em cima da queimadura. No máximo você coloca uma compressa úmida de um pano que não solte fios, para não doer quando for descobrir a área queimada quando chegar ao hospital, e levar o mais rápido possível essa criança para uma emergência, para que as medidas necessárias sejam tomadas. As queimaduras químicas, elas acontecem quando a criança derrama sobre si própria os produtos em geral de limpeza de banheiro, de cozinha, de ferrugem, e também alguns produtos de embelezamento, alguns perfumes. E o que deve ser feito? Lavar com água corrente, aí a gente lava por uns 20 minutos, lava para tirar qualquer resquício dessa substância, para que a área de queimadura não fique ainda maior, e levar com os mesmos cuidados que a gente citou para queimadura por água fervente para o hospital mais próximo, Queimadura elétrica, tentar também cortar a fonte de energia elétrica para que ela não perdure essa corrente, e levar imediatamente para o hospital, chamando até o auxílio dos bombeiros, O SAMU 192 e os bombeiros 93. E lembrar que é também uma situação que pode ser facilmente prevenível colocando os protetores de tomada ou mesmo móveis na frente da tomada, dificultando o acesso das crianças à rede elétrica. As outras queimaduras podem ser de frio, quando às vezes você está fazendo uma compressa de frio, até como tratamento, lembrando que a pele da criança é muito delicada, então você deve proteger essa compressa fria para não provocar, sem querer, uma queimadura por frio. E outra situação que é muito comum dentro de casa é a ingesta de objetos, às vezes pilhas, baterias, que são objetos pequenos. Essa é uma ocorrência grave, porque a bateria ela pode até perfurar
o estômago da criança e ela tem que ser retirada imediatamente por endoscopia. Então, só mesmo o auxílio dentro de um hospital, levar imediatamente essa criança para ser retirada. E existe ainda a questão dos brinquedos com peças pequenas. Também tem a questão das crianças terem a curiosidade pelo próprio corpo. Então elas pegam às vezes caroço de feijão, coisas assim miúdas e enfiam ou no nariz ou no ouvido. Nessas situações é importante não apavorar, mas não tentar tirar em casa, a menos que esteja extremamente fácil, muito exteriorizado, que aí você possa com segurança imobilizar a criança para tirar. O ideal é levar imediatamente para isso ser feito por médico e dentro de um hospital. E tem situações que a gente também tem que estar sempre lembrando dos traumas. Os traumas podem ser em acidentes de trânsito, que a criança vai estar protegida se ela estiver adequadamente acomodada na cadeirinha dela, apropriada para a idade, que ela vai modificando conforme a idade, a forma de colocação dessa cadeirinha dentro do carro também, se for bebê é uma, se for pré-escolar é outra, e a criancinha maior já é aquele assento sempre sentado. Elas estando com o cinto de segurança e na sua cadeirinha apropriada, os danos são muito minimizados, isso é muito importante. A outra questão é a prática dos esportes ao ar livre, que é extremamente saudável, desde que a gente faça com os equipamentos de proteção. Então, se você vai para um skate, colocar o capacete, as cotoveleiras, andar de bicicleta, a mesma coisa, e com isso a gente tem as duas coisas melhores, né? Promoção da saúde através do esporte e com o cuidado contra a prevenção de acidentes. Lembrar que sempre as crianças vão estar buscando conhecer as coisas, né? Então elas colocam muito, principalmente as menores, tudo na boca. E com isso nunca deixar ao alcance da mão delas qualquer tipo de medicamento ou, de novo, os produtos de limpeza. Eles podem até ingerir e causar uma lesão, né, importante, cáustica. E na questão das medicações, existem vários efeitos colaterais, alguns potencialmente graves, que podem levar à morte. Então a gente tem que sempre lembrar os remédios em locais ou trancados, gavetas trancadas, ou bem fora do alcance da criança. A mesma coisa os produtos de limpeza e de beleza que possam ser ingeridos por essa criança. Existe ainda a situação das picadas dentro de casa por lacraias, por escorpiões, né, por animais venenosos. Essas situações a gente previne cobrindo os ralos e quando elas acontecerem, levar imediatamente para o hospital, porque é preciso um tratamento específico que só o médico vai poder prescrever, né? A situação de mordedura, que às vezes acontece com animais silvestres ou com animais de rua, como gato, cão, também as crianças são mais vulneráveis porque elas gostam muito de acariciar os animais, né? E isso vai causar risco para essa criança. Então sempre levar, porque conforme o local, conforme o fato do animal ser observável ou não, vão existir protocolos onde vai ser necessário a vacina antirrábica e às vezes o soro antirrábico. E a melhor definição para cada situação só pode ser definida quando se leva a criança no hospital ou num posto ou clínica da família. Uma situação que as nossas crianças volta e meia também vão apresentar são os cortes. E os cortes, dependendo da profundidade do tamanho, eles têm que realmente ser suturados cirurgicamente. Sempre, no entanto, quando tiver uma situação de contaminação, com terra suja e tal, você pode lavar bastante esse corte e aí sim ir direto para o hospital. Então, são umas noções que a gente tem que são de simples resolução, né? Você pode proteger sua casa, deixando ela bem iluminada, protegendo essas tomadas, não deixando tapetes que escorreguem para ter queda de própria altura, deixando esses armários bem fechados. Nas situações de casas com escada, onde pode ter rolamento e os traumatismos que podem ser múltiplos, não só craniano, mas até com fraturas, você pôr uma gradezinha que impeça o acesso dessa criança à escada, mas sempre lembrar que as crianças elas têm que ter supervisão de um adulto ou responsável. Então, com essas medidas a gente vai estar prevenindo muitas situações adversas.